Bom dia a todos, irmãos. Bom dia. Eu já, não sei se alguém já se lembra, eu e minha esposa tivemos anteriormente. Eu fiz por mim 2 vezes. Tem que cuidar na época do irmão Joel aí, que faz a parte aqui. Agora ele era de lá, veio para cá, agora retornou a casa. E a mensagem que eu quero falar hoje, ou seja, Deus tem atacado bastante a família. Então a mensagem que eu quero falar com vocês hoje é sobre a família. Porque a nossa família é o nosso maior bem. E o inimigo de Deus, ele sabe disso. Ele sabe que no momento que ele ataca a família, se a família se desfaz, tem a desmoronar. Porque aquele marido ou esposo perde o outro, ele sai, se eu destruir do lar, o inimigo, ele tem a só desandar. A pessoa, a primeira coisa, ela acaba não vindo congregar e vai se afastando. Então o inimigo, sabendo disso, ele vai atacar justamente a família. E agora eu pergunto para vocês sabem a diferença de família e familiares? Tem diferença. Alguém poderia dar tem ideia? Eu posso ter enganado. Família é você, tua esposa e teu filho. Familiares é parente, tipo irmãos, primos. Não está errado. Família é você, quando você casa, é você e a sua esposa. Depois vem os filhos. Tem alguns que não podem ter, ou até tem e adotam. Também, embora que não é ligado por laços sanguíneos, mas é pelo amor. Então, assim, a família é aquele que mora no mesmo teto, esse faz parte da família. E o inimigo de Deus tem atacado justamente isso. Porque os familiares é aqueles que não moram com você. Então, primeiramente, a gente tem que entender quem que é família, aquele que mora conosco. Eu casei com a minha esposa, daqui a uns dias, dia 9, faz 28 anos. E daí, um tempo depois, tivemos nossa filha, a Camila. Ela casou em 2018, faz 5 anos, e a netinha. Mas quando ela casou, foi para um novo lar, formou uma nova família. E assim, por isso que quando a gente fala até na saúde, na doença, até porque a morte se separa. Porque você começa, você e sua esposa. E no plano original, quem que vai estar no final? Você e sua esposa. Pelo plano de Deus, né? Em Provérbios, só que antes de abrir a Bíblia, vamos fazer uma oração? Grandioso, maravilhoso e Deus, somos gratos, Pai, porque até que o Senhor nos conduziu, trouxe a tua casa para ouvir a mensagem que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Eu não venha falar de mim, mas falar das coisas que o Senhor deseja, Pai. É o que eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gosto muito de ir para a Bíblia, quando eu vou falar principalmente da família, porque lá tem o quê? Lá ela que nos ensina como devemos, a questão do casamento, como devemos tratar os filhos, como devemos viver. E para iniciar eu gostaria de abrir Provérbios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o encarnecedor não atende à repreensão. Quantos aqui são casados? Bastante, né? Quantos aqui pretendem casar e ainda não são? Tem poucos, né? Porque o que acontece? Quem casa quer casa, né? E quando a gente vai casar, vai procurar alguém, tem que pedir auxílio para quem? Para Deus. Para Deus. E quando a gente conhece alguém, será que devemos consultar nossos pais também? Dizer, pai, o que você acha? Fulano, a filha, por exemplo, tem tua filha. Nossa filha primeiro conheceu alguém, mas quando nós conhecemos uma pessoa, nós só oremos. Embora ela perguntou, a gente tem que orar. Porque os pais, ele tem a experiência, ele já passou por tudo aquilo. Então ele conhece, ele olhando, a minha esposa bate o olho, conversa 2, 3 palavras com a pessoa, ela já sabe, diz, essa pessoa não é uma pessoa boa.
Então, para os filhos, para aqueles que pretendem casar ainda, sempre escute seus pais. Escute, porque os pais têm uma experiência, e o Pai Celestial, porque o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o encarnecedor não atende. E cuidar também, que nem nós, somos parte da família adventista. Quem que é a pessoa que nós temos que procurar, ou com aquele que vai se casar tem que se procurar? Alguém que professa a mesma fé, né? Porque se você vai lá para fora, você sabe o que tem lá fora, né? 2 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, o verso é 14, 15 e 16, fala assim: não vos ponha em julgo desigual como os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão com a luz e as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união entre o crente e o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e entrarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Então a gente tem que cuidar, porque muitos falam assim: eu gosto da pessoa, e eu vou mudar, eu vou levá-la para a igreja. Olha, eu conheço algumas pessoas que tinham o mesmo pensamento, hoje estão fora da igreja, em outras igrejas, porque ele tentou bater, só que é mais fácil a pessoa te tirar do que você levar. Então, não podemos pensar assim. Tem que buscar o ensinamento bíblico. Paulo nos alerta, né? Julgo desigual com incrédulos. Se eu me casar com uma pessoa que não professa a mesma fé, é uma grande possibilidade de eu sair. Tem que procurar irmãos da mesma congregação. Eu e minha esposa eram católicos, casamos católico, não praticante. Mas assim, através do tempo, o Espírito Santo foi trabalhando em nossa vida e mostrando. E hoje nós estamos aqui. Em Gênesis, eu não vou abrir todos os capítulos que tem marcado aqui, senão a gente vai se alongar muito. Mas em Gênesis 2, 24, fala assim: deixa o homem, pai e a mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Princípio bíblico: deixa o filho, a filha deixa o pai e a mãe, se une a esposa, é uma só carne. Se a gente for lá em Efésios 5, 28, versículo 28, 29, 30, 31, repete lá, só que ele fala assim: assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Hoje a gente vê, você ligar, ver a notícia, você vê que o que mais acontece briga, divórcio, separação, porque a maioria do pessoal não tem o princípio, as pessoas têm o princípio bíblico. Quando você entende que você e a esposa são um só, eu posso bater em mim mesmo? Tem como? Eu não vou fazer isso. É um só. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta ela e cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aí você vai me falar assim: tá, é certo eu casar com alguém dessa mesma fé, mas eu acabei me casando e agora eu estou na igreja, o meu esposo, meu cônjuge, minha esposa não está aqui, e agora devo largar ele? O que vocês acham? Conselho de Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12, 13 e 14: ao mais digo eu, amo o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente morar com ele, não abandone,
E a mulher que tem marido incrédulo, e esse que consente viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Eu tenho uma cunhada que depois que eu e minha esposa batizamos, a gente deu estudo bíblico para ela, para minha sogra e meu padrasto da minha esposa, e ela acabou junto se batizando. E o esposo dela falou assim: se você se batizar, nós vamos separar. Pergunta para mim, o que aconteceu? O que vocês acham? Continuaram juntos. Ela se batizou, ele foi contra, só que no convívio, hoje, esses dias eu convidei, ele foi empregado, sábado, dia 11 passado, teve a apresentação da minha neta, a qual eu fiz, convidei, ele foi, e agora ele está se sentindo bem. No princípio ele era contra, ele disse, não, agora, pouco a pouco eu percebo que ele está indo, porque ele está convivendo, ele está vendo, ele trabalha junto comigo, então a gente tem que ter, testemunhando, a esposa, ela testemunha, ela ora, e uma hora, se ela persistir, fala aquele ditado, pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você não deve abandonar. Se você não falar, você vai ter que sair, ou ele, ou não, permaneça, ore e mude, porque você já pensou, você se tornou cristão depois, foi batizado, vamos dizer, e no teu lar não houve mudança, pelo contrário, agora você abandona o marido, ou o marido abandona a esposa e troca pela igreja, só vive na igreja, não é que não tem que congregar, mas e dentro de casa, você está o quê? O marido chega lá com fome, a esposa, estou na igreja, o marido chega lá, a casa está tudo bagunçada, porque fui fazer trabalho na igreja. Não, a gente tem que ter a temperança, fazer tudo da melhor forma possível. Nem diz ditado, a gente casa que é casa. E o que transformar uma simples casa num lar? Porque você vai lá, compra uma casa, ela é só uma casa, não tem ninguém morando. Quando você entra morar com o teu cônjuge, você tem que transformar aquilo lá no lar. Ela tem umas paredes só edificadas. E como que a gente faz isso? Tem um pedreiro, um construtor aqui, tem um irmão ali, né? Não. Para a gente construir uma casa, o que a gente tem que fazer? Alicerçar. Quando você começa a fazer os buracos lá, você fazer o buraco e cair uma água, um terreno lamacento morre, você construir para assistir ali, o que vai acontecer com a casa? Vai cair. Então o que acontece? Você tem que continuar furando até achar o solo firme. Porque chegou lá no final, você vai alicerçar, ela não vai cair. Assim tem que ser nosso lar. A gente tem que, eu coloquei aqui, o que é preciso para transformar uma simples casa no lar? O que vocês acham? Amor. Eu coloquei amor em primeiro lugar. Quem aqui ama Deus, levanta a mão. Eu também, né? E o irmão, a irmã, aquele que te fez algum mal, quem que ama? Difícil, né? Só que em 1 João, capítulo 4, versículo 20, fala assim: se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe por quê, irmãos? Porque em 1 João mesmo 4, 8 fala: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Por isso que a gente cantou amor no lar, e Deus é amor. Eu vou abrir aqui 1 Coríntios 13. Eu lembrei, ali Paulo fala: o amor é um dom supremo. 1 Coríntios 13, eu vou começar ali no versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso aproveitará.
O amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, não é orgulhoso, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo as outras coisas, elas vão se acabar. O amor não se acaba. Imagina eu dizendo, o que mais vê a gente falando, as pessoas falando, eu tenho ciúme da pessoa. Quem ama, eu tenho ciúme da minha esposa. Mas é um ciúme, ele tem que ter a temperança. À medida que eles que batem por ciúme, maltratam por ciúme, isso é amor? Não. Tem que ter temperança. Agora, se eu falar com a esposa, não tenho ciúme dela lá, tá certo, né? Se eu amo, eu vou ter ciúme. Só que não é um ciúme doentio. O amor, ele também não é orgulhoso, não se arde de ciúme. Então tem que ter temperança, irmãos. Eu coloquei ali também Deus no centro do lar. Em Salmos 118, 22 fala: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra, a pedra angular. Quem que é essa pedra? Cristo. Se a gente for lá em Mateus 21, Marcos 12, Lucas, Atos, também fala dessa pedra. Romanos também fala que tropeçar uma pedra de tropeço. Aquele que tropeçar nela não será confundido. E em Efésios também fala, a respeito do povo da época de Moisés, que todos comeram de um alimento espiritual e beberam de uma bebida espiritual. E bebiam, porque bebiam uma pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Então, lá no deserto, quem estava lá? Cristo. Salmos 127, versículo 1 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se a gente não colocar Deus no centro do nosso lar, não colocar Ele como prioridade, em vão vai estar feito sem o trabalho. Porque a gente, quando casa, o esposo e a esposa, colocar o Deus no meio, Deus triuno. Hebreus capítulo 3, versículo 4 fala: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Deus que estabelece tudo. Eu também coloquei respeito. Um lar tem que ter respeito. E se acabar o respeito, acaba tudo. Acabou o respeito, acaba tudo. Esses dias, falando ali com desconhecido, resumindo, uma pessoa, por causa de uma coisinha, de um alimentinho, ele foi lá, largou a esposa e foi para a mãe lá para outra cidade, por causa de uma coisinha pequena. Ele largou tudo e foi. E nesse casal também tem competição: eu ganho mais, ganho menos. Eu digo, eu queria a Deus que a minha esposa ganhasse mais que eu. Vai sobrar mais dinheiro. E ela diz: o marido ganha mais, melhor. Agora não pode haver competição, não pode perder o respeito. Se a gente deixar, logo de casa, deixar acabar o respeito logo no começo, isso aí vai se crescendo. Tem uma árvore chamada sequoia, que é a maior árvore do mundo. A maior, ela tem 116 metros de altura e 31 metros de diâmetro. Assim é o respeito. Se a gente deixar ele perder, ele vai crescendo. Eu consigo agora derrubar essa árvore? Até consigo, mas olha o trabalho. Eu quero dizer para vocês: não deixe acabar o respeito. Já no início, corte de dó. Falo para o cônjuge: não, vamos mudar. A minha esposa, se eu fazer alguma coisa para ela, mudar esse tapete e dizer: fiz isso, ela, obrigado, marido. Porque tem que ter respeito. E no começo eu disse: nossa, eu disse obrigado para tudo. E aí a gente, quando vai na mensagem, diz: tem que ter respeito.
tem que ter respeito. Acabou o respeito, o casamento, a família tem que desmoronar. Também dos filhos tem que ter respeito. Meu pai morreu em 2018. Ele era complicado. Só que nós não era nisso, era católico, não era ali na igreja quase. Só que tinha uma época de comunhão, essa parte, ele tinha que frequentar. Ele ia cedo, a gente acordava, ia para a igreja no domingo, chegava lá, a gente ficava na igreja lá, naquela época tinha celular, ficava lá quietinho, ó, no começo e no fim. A gente tinha respeito. Se meu pai, se a gente fizesse alguma coisa errada, a gente sabia. Sabia o que ia acontecer, mas assim, não era por medo, porque a gente já tinha um respeito. Então também tem respeito. Infelizmente, hoje o que está acontecendo, se tu for ver nas famílias, nas mídias, é o tal de feminicídio. Porque ele começa tudo lá na falta de respeito. Esses dias eu fui num conhecido que a gente faz alguns negócios também, que eu compro dentro do carro, ele tem uma loja, e confesso aos irmãos, quando eu entrei lá, eu fiquei com vergonha, porque o jeito que ele tratava a esposa, a mulher que ele estava vivendo agora, não é casado, era uma falta de respeito entre os dois. Eu digo, nossa, isso aqui a tendência é só desmoronar. E eu perguntei, mas você trata isso aqui? Só que a gente vê o princípio, tem que ter respeito. Mateus, capítulo 7, versículo 12, fala assim: tudo quanto, pois, queres que os homens façam, fazeis vós também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Sempre a gente diz, né? O que você não quer para o outro, quer para você. Faça para os outros o que gostaria que faça para você, né? O que mais que tem que ter no lar? Uma casa para transformar no lar? Sabedoria. Provérbios. Eu gosto muito do livro Provérbios, porque antes de nós se converter, a minha esposa começou a ler Provérbios. Tem 31 provérbios, eram por dia. E eu assistia ela lendo Provérbios. Daí, uma hora bate a curiosidade, mas o que essa mulher está tanto nesse livro? Eu fui lá para o Provérbios, vou ler também para ver o que dá, né? E estamos aqui. Mas porque nós tínhamos mais 2 anos lendo lá perto. O Provérbios, quando você vê ensinamento para a família, nós vamos ler alguns aqui, por isso eu gosto bastante de Provérbios. Exemplo, Provérbios, capítulo 2, versículo 7, fala assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Provérbios 24, 3, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Vocês também sabem a diferença entre sabedoria e inteligência? Sabedoria, ou com inteligência primeiro? Inteligência é o quê? É a faculdade de conhecer as coisas, interpretar. Você pega, às vezes, tem lá na igreja, tem uma criança. Se você falar perguntar uma pergunta, ela rapidamente responde. Se ela lê um livro, um capítulo, isso aqui, ela sabe responder rapidamente. Estudar e não vai falha. A pessoa inteligente, ela vai numa conta de matemática, ela resolve rápido. Hoje, tem bastante gente inteligente, só que tem muitas pessoas inteligentes que usam essa inteligência para o mal. E tem bastante hoje também golpes na internet, golpes no telefone. Tem pessoas inteligentes, você acha que são pessoas burras que ligam para você tentando te enganar? São pessoas inteligentes. Porém, elas são sábias? Não. Porque todo dinheiro que vem fácil, a palavra fala, ele vai fácil. Então ela pode até ganhar um primeiro momento esse dinheiro, mas vai perder. E outro, é coisa errada. Coisa que não é ensinamento. Da sabedoria, a gente vai lá para Salomão. Fala que Salomão foi o homem mais sábio. O que ele, quando começou o seu ministério, o que ele pediu para Deus? Deus pode pedir o que quiser. Ele pediu dinheiro? Ele pediu o quê? Sabedoria. Você ter sabedoria, o resto vem, o resto é acrescentado. Em Provérbios, de novo, capítulo 14, versículo 1, fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba.
Sempre a gente, hoje na escola sabatina, falou sempre tem dois, né? Tem dois tipos de pessoas, dois tipos de mulheres, dois tipos de homens. Tem a sábia e sem sábia também. Tem aquela mulher que ela chega, o marido chega. Isso eu digo para aquelas que não trabalham, por exemplo, trabalho hoje, mas eles têm trabalho, a gente fala no trabalho, mas ela trabalha mais no lar. Eu sei valorizar isso, minha esposa trabalha comigo. Você já pensou aquela que trabalha em casa? O marido chega, está tudo desarrumado, não fez nada, a mulher ficou o dia inteiro no celular ou TV. Ela sabe ou não? Ou se o marido chega cansado e diz a esposa, e eu fiz um negócio hoje, ele deu assim, perdi muito dinheiro. E ela fala, nossa, você está louco, vai xingar ele tudo e colocar ele lá embaixo. Lá. Ele já está triste, já está estressado, porque veio, não deu nada errado. E ainda vem a mulher atirando pedra nele. Já, se ele tiver uma mulher sábia, o que a mulher vai falar? Marido. Você tem cabeça, não vai recuperar no outro dia. Olha a diferença. Esse marido vai, ó, eu sempre falo, a mulher que levanta o marido, ou ao contrário também, né? E tem a mulher, o marido já está lá embaixo, daí ela pega, joga ele lá no fundo do mar. A mulher sabe ou não? Também, quando a gente casa, você faz de tudo para conquistar a esposa. Depois, quando você conquista, você já não dá valor. Cuidado com isso. Você batalha para comprar um móvel, um carro, daí você conquista, compra. Você não vai cuidar? Uma planta, quando você ganha, se você pegar ela, jogar no campo e não cuidar, você vai com ela? Puxa, o amor, a esposa, se você não cultivar diariamente, ele vai murchar. E lembre-se, a minha esposa trabalha comigo, mas tem casos que o cônjuge trabalha num lugar, outro no outro. Já pensou esse movimento de trabalho que está com a esposa lá, ou com o esposo, tem pessoas do sexo oposto percebendo a mudança, às vezes eles comentam as coisas de casa que não devem também. E aquela lá começa a dizer, essa aqui está abandonando o marido, eu vou tentar ele. Sabe o que vai acontecer uma hora? Ela vai conseguir. Por quê? Não tem amor no lar. Não tem amor no lar. Outra coisa, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, fala assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. Cuide da tua família. Veja quem é a tua família e cuide, cultive. Não deixe ela ir murchando. Depois que murchar, é difícil. A plantinha que murchou lá, está murchando lá. Você pode adubar, jogar água, algumas podem voltar, outras que não, elas vão morrer. Também coloquei ali obediência à palavra de Deus. E o que é obedecer à palavra de Deus? Nós que somos conhecedores da verdade. O que é obedecer a Deus? Alguém poderia responder? Obediência à palavra de Deus, tudo que nós vamos aprendendo, nós vamos guardando. Quando a gente entende a graça de Deus, a gente sabia que a gente tinha tendência a se tornar adventista? Sabia? Sabe por quê? Porque a graça não é tão de graça. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. E quando ele paga, ele fala assim, guarda os meus mandamentos. E quando a gente vai, a gente entende o verdadeiro amor de Cristo, opa, eu vou obedecer. Ele se deu por amor a nós. Então, eu vou buscar ser o mais fiel a Ele. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não ouça. A nossa iniquidade, Deus está com a mão aberta.
Ele está disposto a salvar cada um de nós. Sabe o que acontece? Quando nós somos desobedientes, Deus faz isso. Vocês sabem a diferença de pecado e iniquidade? Eu sempre gosto de pôr dois também. Pecado e iniquidade. O que é pecado? 1 João 3,4 fala: pois todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você fala a pessoa, você sabe que é pecado? Ah, eu sei, é fazer coisa errada. Mas o que é coisa errada? Qual que é a norma? A gente é salvo pela graça, mas você já pensou, se não tivesse norma para isso, não tivesse uma lei, no trânsito, não tivesse uma lei, o que seria? E quando a gente pega e comete um pecado, Deus pega e cobre a mão no rosto e não escuta nem nossa oração. Cuidar, pedir perdão. E iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que nós que conhecemos a verdade, sabemos. Exemplo, eu faço parte da igreja adventista. Eu sei que não devolver o dízimo é roubo. Eu sei que tem que fazer por amor, não por viver, por fazer. Tem que ser feito com amor. E eu não devolvo o dízimo. E acho que tudo bem. O que eu estou cometendo? Eu sei disso. Iniquidade. Eu sei que guardar o sábado e deixar de fazer aquelas coisas que eu gostaria de fazer, que não é correto, eu sei que é errado, mas eu continuo fazendo. É um pecado que eu sei, eu estou consciente, e eu me sinto confortável com esse pecado. Quando eu me sinto confortável, eu faço, me sentindo confortável, é iniquidade. E Deus fala que a iniquidade faz separação, nos separa de Deus. Então tem que se cuidar, irmãos, tem que se cuidar disso. Outra coisa que eu coloquei, um lar, uma casa de se tornar um lar, é ter temor. Temor, respeito, né? Temor não é medo. É medo? Temor? Não, né? Às vezes você fala temor, a pessoa tem medo. Não é, diferente. Provérbios de novo, 1,7 fala: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Se você for para Eclesiastes 12, 13, 14, fala: de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de fazer juízo todas as coisas, as peças que estão escondidas, quer que sejam boas ou más. Salmo 128 fala assim: bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Irmãos, temos que ter cuidado. Nem nós comentamos ali na resposta batina, nós somos espelhos. O temor não é só aqui eu falar uma coisa e chegar em casa e ser diferente. Um dia eu escutei um sermão que estava o pastor pregando e a esposa do pastor, nossa, belo sermão, queria casar com aquele homem, mas ela era a esposa dele. Já pensou? Eu falo uma coisa e vivo diferente? O temor de Deus, ele tem que ser aqui no meu trabalho, na hora difícil, até na hora do trânsito, tem umas coisas, uma parte que me indigna muito o trânsito, que é muito desrespeito, isso às vezes te tira de sério, mas eu tenho que ter temor do Senhor, respeito. Ainda que dê vontade de xingar, não. Está abençoado. Temor. Outra coisa que eu coloquei aqui é perdão. Por que tem que ter perdão? A gente, como ser humano, a gente é pecador. A gente comete erros, falhas. E vai ter uma hora. Só que a gente tem que ter a humildade de saber pedir perdão. Perdão é aquela pessoa primeiro, e a Deus também. Deus é a pessoa. Se for diretamente da pessoa, pede para ela e para Deus. Pedir perdão. Quando Pedro falou, Mateus 18, capítulo 18, versículo 21 e 22, então Pedro se aproximou do Senhor, de Jesus, e perguntou: até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? O que Jesus falou para ele? Não pediu 7, mas até 70 vezes 7. O que ele quer dizer isso? Perdoe. Vou perdoar 490 vezes meu irmão? Não. Se ele for 1000, um dia a pessoa falou assim: mas esse 490 aí dá para semana lá em casa. Não, ele falou: perdoe sempre. Sempre perdoe. Porque a gente, o ser humano, é falho.
E a oração modelo lá em Mateus 6,12 fala: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Olha a oração modelo: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os devedores. Será que está condizendo? E se você perdoa, você chega para a pessoa: eu perdoei, eu contra você. Você fala para a pessoa, aqui nós estamos falando de família, né? Mas para o teu cônjuge, teu filho, ou alguém que mora com você, que faz parte da tua família, você fala: perdoei, mas para o teu quarto e fica lá, eu fico aqui. Ou para outra pessoa com próximo, fala: perdoei, mas não quero convívio com ela. Você já pensou se Deus, a gente vai pecado, Senhor, perdoa minhas ofensas, e aí Deus fala para você assim: filho, eu te perdoo, mas fica no teu cantinho, eu fico aqui. Já pensou? Outra coisa que eu coloquei: a gente tem que envolver a nossa família no ministério, nas coisas de Deus. Se não tiver envolvimento, já pensou? Bom, e eu e minha esposa tem no Cucu. Chega sábado, eu não consigo ficar em casa. Já pensou? Eu ficava, na época da pandemia, a gente queria ficar em casa, tinha que ficar, não podia, mas a gente ficava deslocado. E assim, você tem que se sentir deslocado quando você vem para a casa de Deus, e os teus filhos também. Se você tem filho que mora com você, ele deve respeito a você. O homem é o cabeça da casa, a Bíblia fala. Mas assim como o Senhor, o cabeça não é para mandar, ele tem que ter temor de Deus, e se precisar da vida pela esposa, pelo filho, ele parar. Nesse sentido, a Bíblia fala em cabeça. Então, a família deve respeito. E o marido, nem nós, vamos lá, eu e minha esposa, pega, se apronta, vem, tivesse filho, vamos para a casa do Senhor. Esses dias que eu alguém falando assim, o pastor perguntou: cadê teus filhos? Ele está com 10, 11 anos, não quis vir. Não quis vir. E o pai deixou? Ele deve respeito para a religião. Eu não gosto, as crianças têm a tendência de não gostar de mim. Elas gostam da escolinha. Aí na igreja se percebe, elas não têm. Mas quem que é o cabeça? A esposa, os filhos devem respeito ao próprio caminho, porque ele vai sempre se lembrar. Em Provérbios 22:6 está escrito assim: ensina a criança no caminho que deve seguir, e ainda quando for velho não se desviará dele. Cuidado, irmãos, porque em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, 6 e 7 fala assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então nós temos que falar do amor de Deus, para amar Deus quando? Sempre. Ao deitar-se, ao levantar-se. Tudo que a gente for falar, fala: Deus, coloca Deus. Ela vai aprender. Esse dia, a minha mãe também começou a orar com o filho. Esse mesmo ali que começou a frequentar agora ainda. E quando é hora de almoçar, hora de fazer alguma coisa, a criança tem 1 ano e 2 meses, ela já faz sinalzinho e já quer orar. Por quê? Ela está tendo ensinamento. Quando a gente vê crianças que falam coisa errada, coisa assim, pode saber. O exemplo, lá no fundo, tem os pais. Cuidar por todas as filhos. O sábado é um dia mais na casa de Deus, mas também é um dia da família também. Nós devemos sair, ensinar, mostrar a natureza para os filhos. Já pensou se nós vamos para sábado à tarde, qualquer outro dia, e a criança está lá, a criança quer atenção. E a gente pega, deixa a criança no parquinho lá, no balanço, e pega e fica no celular olhando. A criança quer que você: oi pai, oi mãe, ó. Se você tiver no celular, tem um estudo, eu não lembro a professora, dentista mesmo, e ela pesquisou, teve um estudo americano, diz que aonde as crianças têm feito uma pesquisa, aonde os pais levam as crianças para o parque e usam o celular, e as outras não usam, as que usam e não dão atenção para os seus filhos são comparadas com os que têm pais delinquentes. É forte. Porque a comparação, olha a comparação, o filho está brincando, eu estou no parque, mas eu estou no celular.
Que atenção você está dando ao teu filho? Você tem que, ele quer a tua atenção, ele quer que você veja, ele quer que você interaja. Quando você interage, ele vai te respeitar e vai te chamar. Mas, em Salmos 89, versículo 30, 31, 32, 33, está escrito lá: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não darem os meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então eu punirei com vara as suas transgressões e com açoites as suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Então olha a responsabilidade nossa, nós temos que ensinar na lei. Ele pode acontecer desviar mais tarde? Pode. Mas Deus, a promessa de Deus é que Ele não vai tirar a bondade que tem. Ele conhece, uma hora Ele sabe que Ele vai voltar. Mas se você não ensinou a criança no caminho, como que ela vai voltar se ela não se lembra quando ela se convite? Se ela se lembra, ela pode até desviar, mas ela vai retornar. Sabe por quê? Porque em Provérbios 3,12 diz assim: porque o Senhor repreende a quem o ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Quem ama, cuida. Quem ama, tem um primo meu, que ele é separado da esposa, e toda vez que ele pega a filha, que ele fica no final de semana, ele só quer dar presente. E ela gosta de ficar com ele. Por quê? Quando ela chega lá, ele vai lá no mercadinho, compra bala, compra doce, compra o que ela quer. Com amor, com respeito. Ela não tem limite. Então, não é isso. Tem que dar amor. Então nós temos que cuidar do que nós estamos fazendo. Porque lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro fala assim para nós: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. À medida que você tira usar o teu filho, o inimigo de Deus está lá, só rodeando. Apareceu uma brecha, você levou no barquinho, cuidou, não deu atenção, está no celular, o inimigo está lá cuidando dele. Não é você que está cuidando. Agora, quando você se põe a cuidar, ataca com ele, os anjos do Senhor estão ali, cuidando junto com você. Irmãos, a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa manhã é isso. Porque muitas vezes a gente diz que ama, mas será que realmente ama? O amor, lembra-se, o amor não se irrita. O amor, ele não é ciumento. O amor tudo sofre. Em 1 Coríntios também 13, fala assim: agora, pois permanece a fé, a esperança e o amor. O maior desses três, sabe qual é? O amor. O amor. Então, que pensamos em amor ao próximo, nossa família, nosso cônjuge, mas amamos de fato, verdadeiramente. Cultivemos esse amor, não deixe esse amor puxar. Porque que quando você conquistou tua esposa, teus filhos, quando teu filho nasce, você é a coisa mais lindinha, daqui a pouco está lá deixando ele à mercê, deixando na rua, que o mundo cuide, não está cuidando, deixando a esposa, já é minha esposa, deixando que o outro inimigo está em redor, só não adianta. Tentou uma brecha, ele vai atacar. Então cuide, não deixe brechas, feche as brechas. Nesse momento eu gostaria de chamar minha esposa para cantar o louvor final, nós orarmos e estarmos no